Olá, Lucas. Ô, Fábio, Tudo bem? tudo bem, professor? Tudo bom. E você? Que bacana, tudo bem também. Estamos Ó, aqui, tocando obrigado. tocando a vida do coronavírus, né? A vida online. A vida online. Bom, Fábio, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu convite. Realmente fiquei muito feliz, né, quando você divulgou o seu livro que você desenvolveu, né, sobre psicanálise online. É um assunto que a gente vem discutindo com frequência dentro do âmbito acadêmico, clínico, enfim, né? E, então fico muito honrado, né, de poder estar desenvolvendo essa conversa, né, com você. Tenho certeza que será muito interessante. Uai, a honra é minha, a alegria também. Obrigado pelo convite. Vamos falar do livrinho. Eu peguei o livro hoje, Lucas. Olha Chegou hoje só, o livro. chegou? Então tá aqui, já tá, a Zagodoni já está distribuindo para quem quiser, né, dar uma olhada e tal. Eu agradeço pelo interesse, né? Assim, são apontamentos iniciais, né? Sim, Metapsicologia sobre essa modalidade que já existe há muito tempo, mas que agora vai se tornar não só inevitável, né, por um tempo, mas assim muito importante depois da pandemia também. Imagino que vai gerar, né, eu acho um tipo de demanda assim para estudar depois da pandemia também, sabe? Eu acho que veio para sim. ficar. Não, muito, muito importante. Eu acho que isso que você colocou é importante, né, Fábio, de a gente entender que é algo que vem sendo construído há algum tempo, né? Mas a Sim. pandemia trouxe essa urgência, né? Uhum. Fábio, eu vou. Ah, pessoal, depois eu vou colocar o link, tá, do livro do Fábio na minha descrição, que aí quem quiser, tiver interesse, né, sem dúvida que é um bom livro. Fábio, eu já vou direto ao ponto, Vamos né? lá. Psicanálise online, né? Eu fiz um pequena enquete aqui no Instagram, conversei com Ah, os alunos, né? E 90% acredita que sim, né? 10% acredita que não. Então vamos lá, sim. Fábio. Psicanálise online é possível? O que que você trabalha no seu livro? Enfim, deixa agora com você. Ó, é possível e acredito que existam efeitos terapêuticos possíveis, né, que são mantidos pelo mesmo tipo de enquadre, ou pelo menos um enquadre muito semelhante ao que a gente mantém presencialmente. Então, uma das questões mais fundamentais, Lucas, assim, é discutir o que que é o enquadre. Esse é um capítulozinho específico do livro, que eu acho que é o que mais a gente tem que debater. O enquadre é a posição do analista, né? É aquilo que o analista mantém como um certo tipo de fronteira que não precisa de um espaço físico para existir. Então, o enquadre vai ser a exigência da livre associação, né? Um certo espaço de privacidade, uma certa postura ética, cuidadosa do analista, né? Tudo isso vai formando o enquadre que torna possível que aquilo que acontece nessa conversa entre essas duas pessoas, o analista e o paciente, ganhe contornos daquilo que o Jean Laplanche vai atribuir a um espaço que ele compara com um barril ou uma tina, né? O Laplanche está partindo da pressuposição de que o espaço analítico, esse enquadre, ele tem que, por assim dizer, mimetizar o espaço psíquico. Então, quando o paciente traz o sonho, quando o paciente comete um ato falho, um lapso, quando ele fala do dia a dia, quando ele fala da sua história, tudo isso tem que estar mais ou menos no mesmo nível, né? Tem que ser igualado, a atenção é igualmente flutuante, essa atenção igualmente flutuante do analista é que produz o enquadre. Então, o enquadre é produzido não pelo contorno físico, não pela presença do consultório, não pela presença corporal do analista, mas pela escuta, né? Então, se houver condições adequadas de escuta, se a transmissão for boa, né? Se houver, né, por assim dizer, uma transmissão de internet, meios materiais pragmáticos consideráveis, né? Para que essa comunicação aconteça, para que o paciente se sinta efetivamente escutado, para que o analista efetivamente escute. Esse é um problema técnico no Brasil que eu acho que a gente vai ter que enfrentar e melhorar ainda muito, né? Um problema que os analistas reclamam demais,
e os pacientes também. Mas, dito isso, se isso for possível, não há por que duvidar, né, que o enquadre do setting, né, psicanalítico seja possível também online. Legal. Eu acho bacana, Fábio, quando você coloca a questão do setting, né? A gente que trabalha bastante no contexto hospitalar, a gente discute muito sobre isso também, né? Do setting ser esse lugar, essa borda, vamos assim pensar, que na verdade o analista ele tem que construir, ele tem que desenvolver. Há algumas questões, Fábio, que eu vejo assim que surgem em relação a uma perspectiva da psicanálise, em relação, por exemplo, à questão de algumas estruturas que epistemologicamente nós desenvolvemos dentro da psicanálise, que eu percebo que tem algumas dúvidas quando nós conversamos com psicanalistas ou Uhum. pessoas que trabalham com abordagem psicanalítica. Por exemplo, acho que até você coloca isso no seu livro, né? O divã, né? A associação livre, atenção flutuante, enfim, como será que esses desafios da psicanálise, do atendimento online, ele vai entrar, né? Porque Uhum. eu até estava conversando hoje com uma amiga minha que trabalha com a psicanálise também, psicanalista, e a Uhum. gente estava discutindo sobre isso, sobre a psicologia e a psicanálise como campos distintos. Então, né, como que você desenvolve essa questão realmente na perspectiva das bases epistemológicas da psicanálise? Perfeito. Antes de chegar na sua questão, só pegando esse comentário que você fez sobre a psicologia e a psicanálise aplicada ao hospital, acho, né, fundamental lembrar dessas aplicações, por assim dizer, em extensão, né, da psicanálise, né, no tribunal, no hospital, na prisão, enfim, tem vários campos, né, para onde a psicanálise já migrou, por assim dizer, e ela tem funcionado como orientação de escuta, como trabalho efetivo, né, de interpretação e condução de casos, né, encaminhamentos, por exemplo, em grupos de apoio ou grupos terapêuticos ligados à violência contra as mulheres, né, grupos que atendem os homens. Né, eu conheço pelo menos um grupo aqui em Belo Horizonte, né, que atende grupos de homens que são tomados pelo ciúme, né, pela violência contra as mulheres e que tem uma escuta psicanalítica, mas fora do setting propriamente dito. Ou seja, a gente já tem uma história, desde Freud, na verdade, que faz da psicanálise uma ferramenta interpretativa que orienta a prática efetiva do profissional no campo da saúde. Pode ser psicólogo, pode ser médico, né? Então, acho que isso é importante. Parece que existe um certo tipo de idealização, Lucas, com relação à posição do analista, ao que é efetivamente um set, um enquadre, né? Alguns textos, né, que eu li para fazer a pesquisa do livro apontam muito para isso, né? A análise ela requer a presença real do corpo do analista, né? Ela requer a presença física do analisando, ela requer esse momento de ir até o consultório, de parar, de deitar no divã, etc. Há uma idealização, por exemplo, do divã, né? E a gente tem que lembrar a história do divã. Né? O divã ele começa sendo proposto pelo Freud por uma razão pragmática, né? Porque ele se cansava, ele não queria ser visto durante a análise, né? Durante 8 horas por dia, ele atendia o dia inteiro. Ele não queria ser visto, ele não queria ver que o paciente visse as expressões faciais dele, né? Não queria ver que o paciente que ele estava bocejando, por exemplo, né? Ou fechando os olhos um pouco, e daí por diante. Então, há uma idealização do divã nesse sentido. Aos poucos, é claro, ao longo do século XX, a gente descobre efetivamente que o divã é muito mais do que isso, né? Ele efetivamente auxilia na regressão, mas ele não é indispensável. E mesmo na análise online, o paciente ele pode se deitar.
né? Ele pode procurar um espaço no qual ele pode se deitar e relaxar, fechar os olhos, colocar o celular, né, ou o gadget que ele estiver usando atrás dele, né? Alguns pacientes mimetizam a experiência analítica completa, né? Colocam a câmera ligada para o analista ver o corpo deitado atrás, né? E não vê, só vê o analista na hora de despedir, né? Então, esse tipo de dispositivo, o divã, ele não é absolutamente indispensável, de forma alguma, né? Ele é importante, mas ele não é indispensável. O que me parece promover efetivamente a análise é a reabertura da situação originária, como Laplanche chama, né? Ou Uhum. a instauração da transferência, né? Então, o analista, vai dizer o Laplanche, ele é o guardião do enigma, né? Ele quem vai provocar a transferência. Então, ao provocar a transferência, no sentido de que essa conversa, né, ela vai ser uma conversa que vai ser interpretada, que vai ser conduzida para a associação livre, que vai ser interpretada como se fosse o processo primário. Só para dar um exemplo banal. Aquilo que você me trouxer do seu sonho, eu vou dar tanta importância quanto aquela história que você contou da padaria. Então, o analista, ao fazer isso, né, de colocar lado a lado histórias desse tipo, uma história corriqueira e banal, que parecia uma conversa vazia sobre a padaria, eu vou colocar lado a lado com aquele pesadelo que você me trouxe há 20 sessões atrás, né, que estava falando de uma mesma situação que remetia, por sua vez, a uma situação transferencial, uma relação amorosa do seu romance familiar. Quando o analista faz isso, ele articula esses assuntos todos, ele está trabalhando no processo primário, ou próximo ao processo primário. Ele está abdicando de uma lógica racional, de uma lógica de uma temporalidade, né? Daquilo que é mais importante, menos importante, do que vem antes, do que vem depois. Então, ao instaurar esse tipo de escuta, o analista instaura o enquadre. Então, não é isso que o divã que torna a análise possível. É um determinado tipo de escuta e um determinado tipo de interpretação. É isso que é fundamental na análise, e é por isso que a análise é possível também, ou algo da análise é possível também no hospital, né? Na, Sim. na prisão e daí por diante. Acho que quando eu te ouço, Fábio, me traz dois questionamentos agora nesse momento, né? Hum. Primeiro, que me parece que evidencia a dificuldade está muito mais na condução Isso, da análise, ou vamos dizer assim, na resistência do analista, né? isso. Do que exatamente no que a própria psicanálise se propõe. Eu acho que isso é um ponto importante que eu estou entendendo. E outra questão é que é tão interessante que você volta mais uma vez para até onde o próprio Freud coloca que a psicanálise ela é transferencial. Ela precisa de um lugar onde a transferência ela ocorra. E isso, pelo que eu Aham. estou entendendo, o professor Fábio está, né, compreendendo que isso é possível, ou seja, construindo esse enquadro, eu acho que quando você traz Laplanche, né, num sentido dessa perspectiva de enquadro, ou seja, o que é construir enquadre, a relação Hum. transferencial, ela se evidencia independente, porque há alguém que fala e alguém que escuta. Exato, exato. É, a ideia de resistência do analista, ela é assim muito valiosa para a gente. Essa ideia, ela tem a sua genealogia, né, o seu início nos textos do Ferenczi, né? Recomendo muitíssimo o texto do Ferenczi, A Elasticidade da Técnica, né? Um texto brilhante de 1928, no qual o Ferenczi começa a desenhar ali a resistência do analista enquanto uma dificuldade que os analistas vão ter a modificar o enquadre quando os pacientes exigem, né? O analista que idealiza as regras do enquadre, as regras do setting analítico, resiste, né, a
ao cuidado que ele deve ter, né, ao tato, como o Ferenczi vai chamar, né, a sensibilidade, né, como o Daniel Kuperman vai recuperar essa ideia, que os pacientes exigem, né? Então, o analista que trata a regra do enquadre como um tabu, né, ele está resistindo ao inconsciente, ele está resistindo ao cuidado que exige, né, a escuta do inconsciente de alguém. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Obviamente, o Lacan vai fazer trabalhar muito bem essa ideia de resistência do analista, né, quando ele vai falar, né, dos desejos também que movem alguém a se tornar um analista, né? Então, mas é fundamental ler, em primeiro lugar, o Ferenczi na elasticidade da técnica. Um texto que eu acho que é interessantíssimo, Lucas, para mostrar para a gente, desde muito cedo, nesse texto de 28, cara, desde muito cedo que quando a gente precisa estender um pouco a técnica, ampliar um pouco a técnica, né, a gente vai ter que fazer isso porque a nossa prioridade é o atendimento, né? A nossa prioridade é o cuidado com o outro. Então, uma das partes do livro que eu falo de uma das vantagens, né, da psicanálise online, por exemplo, você que mora no interior, né, de São Paulo, né, Presidente Prudente, não é isso? Isso. Né? Uma das demandas que aparece é exatamente a demanda por analistas do interior, né? Vindas do interior. Então, assim, como que alguém no sertão de Pernambuco vai encontrar um analista, né? E isso estou falando também de São Paulo, estou É falando de Minas, verdade. né? Então, assim, a elasticidade do enquadre também tem que, né, atender e acolher esses pacientes que precisam, que demandam análise, né? Precisam, às vezes, e às vezes desejam, né? Uhum. Os dois, né? Então, você tem problemas de saúde mental em todo lugar, né? Então, assim, por várias razões, né, existem vantagens para ampliar esse enquadre. Vamos pensar, por exemplo, em problemas de mobilidade urbana dentro das próprias grandes cidades, dentro das grandes capitais, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você se locomover da Zona Sul à Zona Norte em determinados períodos do dia, você vai demorar 3 horas, né? Então, assim, são coisas muito reais, concretas, assim, que levam a gente a escolher essa elasticidade, esse enquadre, né? Esse enquadre ampliado para o online. Legal. Durante a semana eu coloquei algumas perguntas, Fábio, e eu vou trazer o que o pessoal foi colocando, até para a gente debater um pouco sobre isso. Ótimo. Teve uma participação Uhum. que eu achei, sim, é um questionamento, porque as pessoas, tem muita gente confundindo o atendimento online com algo de uma superficialidade. Não, tipo, questionando se isso é um encontro, né? É claro que muito você Uhum. já respondeu, né? Eu estou vendo, tem bastante gente, o pessoal está participando, falando do enquadro, acho que é isso que precisa ficar claro. O lugar do analista, né? Isso. Acho que isso precisa ficar muito, muito evidente. Mas eu percebo muito essa ideia de que o online não é encontro, né? E teve uma pergunta nesse sentido, dizendo assim, mas não é superficial? Ah, com o celular na mão, né? Eu acho que não necessariamente, não necessariamente. Né, na minha experiência, até começo o livro falando um pouco disso. Na época de graduação ainda, Lucas, eu atendia no CVV. Quer dizer, eu Hum. estava fazendo pedagogia na UFMG e atendia por telefone fixo na época, né? Ó, que legal. Né? Era telefone fixo. E o CVV, que não tem, né, nenhum tipo de linha teórica, enfim, qualquer um pode ir lá e se candidatar, claro que tem uma seleção, mas assim, quando a gente faz o acolhimento dessas pessoas que ligam para o CVV, e de maneira geral, né, existe um risco de suicídio alto dessas pessoas que ligam, mesmo um estudante de psicologia, como eu na época, né, de final de curso, fazem toda a diferença. A gente sabe disso. A gente sabe que Uhum. quando a gente escolhe um paciente em risco de suicídio
e faz um acolhimento cuidadoso, né? Escuta e, de alguma forma, dá um certo tipo de encaminhamento, né? Para esse paciente, seja para outro psicólogo, seja para o serviço de saúde mental, psiquiatria, ou um acolhimento mesmo, naquele momento que era o que ele precisava, né? De uma escuta, de um sentido, você diminui muito a incidência de suicídio. Eu não acho isso superficial, né? Eu Sim, acho que um atendimento por telefone, vejam bem, telefone fixo, produzir, né, um tipo de, né, de efeito terapêutico dessa magnitude, impedir o suicídio de alguém, né, não me parece superficial, né? Então, eu tenho atendido, né, online, né, assim, há muito tempo, né? Vejo que, de fato, as pessoas têm uma dificuldade mesmo, né, de entrar num certo ritmo analítico quando fazem por né, virtual, mas eu tenho certeza, assim, isso acontece comigo enquanto paciente, né? Eu já fiz algumas sim. sessões, né, e estou fazendo agora, né, com online, e eu acho que é absolutamente possível entrar em livre associação, né, entrar, enfim, relatar no relato do sonho, né, em coisas que são íntimas, que são profundas, né, assim, que a gente sente mesmo o afetivo da perlaboração acontecer também nesse processo online. Eu acho absolutamente possível. Claro que não é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente precisa mesmo fazer mais pesquisa, não tem certeza absoluta aqui no Sim. campo, né? Vamos escutar os pacientes, vamos escutar os analistas que têm atendido, né? Vamos esperar esse tempo, né? Onde vai ter muita pesquisa sobre isso, né? Que está acontecendo, mas o que a gente tem visto, não só no campo da psicanálise, mas também no campo de outras psicoterapias, né? Outras linhas teóricas, é que a análise é efetiva, os processos psicoterapêuticos são efetivos, né? Que a gente, de alguma forma, né, não precisa necessariamente da presença física para esses efeitos terapêuticos serem alcançados. Acho muito legal você colocar isso, Fábio. Também eu concordo, eu acho que é possível. Por outro lado, o quanto que é necessário a gente entender que é um campo também em construção, né? E a gente não abandonar a pesquisa, a articulação dos desafios, das dificuldades e dos desdobramentos também, né? Que todo esse contato ele nos coloca as questões éticas, como né, o pessoal tá colocando também. Né? Então, Aham. eu acho que antes, às vezes eu percebo muito isso, um discurso de resistência, né, de muita defesa, às vezes, dos próprios analistas, e sem se Sim. permitir falar assim, vamos olhar, né? Vamos entender. Isso. Parece que a gente está fazendo com a psicanálise nessa situação mesmo que fizeram com Freud, né? Que estava rompendo com todo um discurso biomédico, Isso. biologizante, e a gente fazendo o mesmo com um discurso tecnológico, né? Isso. Como se tivesse um preconceito mesmo, uma idealização do enquadre que é muito gostoso mesmo, né? Tá no divã, um consultório, a penumbra, enfim, toda a atmosfera de intimidade que a gente construiu no consultório. Claro, isso é uma grande perda narcísica pela qual a gente vai Hum, passar, né, quando a gente vai lá e transforma todo aquele esforço narcísico das nossas bibliotecas de é. consultório, né? Vira um celular na mão, quer dizer, Como isso é assim, né? um golpe narcísico muito grande no analista, Acho né? que. Mas E aí é uma questão, né, Fábio? Um golpe narcísico no lugar do analista, né? Que discurso que às vezes a gente acha que a gente ocupa, né? Nesse lugar. exato. Isso vai entrar, né, na dinâmica aí do que você lembrou da resistência do analista, né? Então, se o analista precisa muito, né, desse espaço para se sentir mais confortável, para lidar com a questão do sigilo, que é uma questão que, infelizmente, aí eu acho que é um dos pontos fundamentais para a gente tocar, eu acho que alguém perguntou aqui, né, no debate aqui, né, isso vai aparecer, Lucas, assim, é claro que a gente tem um mal-estar aqui para manejar, né? O sigilo, a privacidade, né? A gente vai perder mesmo. Isso é uma coisa que é inevitável. Se a gente está online, qualquer que seja a plataforma, por mais que a gente escolha uma plataforma com índices de segurança,
né? Enfim, criptografados, etc. Gente, tá na internet, tá no Big Data. Não tem Uhum. como fugir. O seu celular está gravando, né? Sim. O seu computador está gravando. Não tem saída, né? Tá conectado de alguma forma, você está sendo monitorado. Não tem jeito. Então, privacidade absoluta da sessão não existe online, né? É claro que a gente vai tomar todos os nossos cuidados, né, com Como não tem relação no aos... leito, no leite de uma UTI também não tem, né? Isso, exato. E mesmo no consultório, com os celulares ligados, né? Sim, Dizem que tem que tirar a bateria do celular, né? Para o negócio é, não gravar, né? Então, assim, é uma é. coisa... Aí, mas se a gente for, assim, levar essa paranoia às últimas consequências, a gente não fala mais, a gente não conversa mais na cidade, né? Porque a gente está gravado o tempo todo, a gente está o tempo inteiro, enfim, sendo monitorado. Mas, volto ao ponto, né? Que a grande questão aqui, me parece, é de uma resistência do movimento psicanalítico como um todo, né? Entendi. A gente quer manter um certo enquadre físico que certamente tem as suas vantagens, né? Ninguém nega isso. Uhum. Mas, assim como a psicanálise no hospital nos ensinou, né, que é possível a elasticidade da técnica e que é fundamental a presença do analista no hospital, né? Só quem está no hospital e vê a diferença, né, de quando tem um analista atendendo pacientes, né, antes da cirurgia, atendendo os familiares que perderam um paciente, atendendo os familiares que estão lá, né, em estresse muito agudo, só para quem está lá no hospital, só vendo mesmo o trabalho do psicólogo e do psicanalista no hospital, para ver que vale a pena ampliar o enquadre, né? E é uma escuta que faz toda a diferença, né, para a vida efetiva dessas pessoas que estão em sofrimento agudo. Estou falando do hospital. Então, assim, que eu acho que é uma das experiências mais bem-sucedidas, né, dessa ampliação do enquadre, né? Uhum. Então, não dá para jogar fora, né, esse tipo de elasticidade da técnica, né? Ao contrário, acho que a gente tem que usar esse tipo de derivação da técnica para pensar no tipo de derivação que a gente está propondo para o online. Fábio, posso usar duas palavras que você está colocando que eu acho que é importante? Claro. Porque você estava usando a palavra elasticidade, né? Eu Uhum. acho isso interessante. Será que tem algum risco em a gente confundir elasticidade com flexibilização, no sentido de que seria possível criar uma prática, né? Porque da minha cabeça ou do jeito, o que eu estou querendo dizer é que quando você diz elasticidade, eu vejo você num ponto fixo e dizendo, estou pegando daqui e fazendo uma elasticidade. Estou levando para o hospital, como a gente tem essa experiência, estou levando para o online, mas tem algum lugar que você puxa, né? E Quais são os maiores riscos assim que a gente poderia ter em, não sei se elasticidade e toda, flexibilização, sabe? toda a ver, toda a ver. Eu gosto dessa. São os perigos da metáfora, né, Lucas? Elasticidade, flexibilidade, tem tudo a ver. A famosa resiliência, né? Que agora está Resiliência. tá na moda. Enfim, palavras que estão indicando que sim, existe uma maneira de tornar esse método mais contingente, ou seja, ele vai se adaptar ao acaso, ele vai se adaptar às vicissitudes do tempo, né, do espaço ao qual ele se endereça. Isso, a gente está falando disso. Mas, você tem razão, existe um ponto, ou pelo menos o que o Laplanche vai chamar de pontos de exigência do método, né? Isso. É, esses pontos são, aí sim, são axiomas, né? São dogmas teóricos, né? Axiomas ou dogmas teóricos ou exigências de início, né, da teoria, os quais o Freud nunca abriu mão, né? Então, assim, alguns deles são fundamentais, né? Primeiro lugar, né, a ideia de que os nossos desejos, os nossos pensamentos, né, as nossas crenças, eles são determinados pelo inconsciente, né? Essa é uma exigência, né? Segunda exigência, de que o inconsciente ele está
profundamente e inevitavelmente atrelado à sexualidade infantil, né? De que essa sexualidade infantil, terceiro ponto, é perversa e polimorfa, não instintiva, portanto, radicalmente pulsional, né? E que faz ela, a sexualidade infantil, a sua derivação para aquilo que a gente vai chamar do campo do sintoma, né? Então, essas exigências com relação a uma metapsicologia do que é o sujeito, colocam, por sua vez, exigências do que vai ser a técnica, né? Então, a técnica ela tem que se basear na livre associação, tem que se basear o máximo possível, né, na livre associação, na fabricação de uma tina ou de um espaço, né, analítico, onde o processo primário tenha o privilégio sobre o processo secundário, ou seja, o sonho, o detalhe, o lapso é tão importante quanto a narrativa racional, né? A temporalização secundária que organiza os eventos da minha vida em presente, passado, futuro, né? Então, assim, essas exigências técnicas também não cedem, né? Não podem ser flexionadas aí durante, né? Ou, enfim, durante um tempo. O que é flexionado é o como que eu vou fazer, né? Não é exatamente o conteúdo ou a técnica em si. A livre associação ela pode acontecer ali num espaço, enfim, virtual, né? Ela pode acontecer na cama de um hospital, no leito hospitalar. Ela pode acontecer numa salinha do sistema carcerário, né? O que não vai poder acontecer é o analista pedir dinheiro emprestado. É o analista, né, querer se colocar na cena e, sei lá, né, falar do time de futebol dele e convencer o outro do voto que ele tem que ter na política, né? Então, essa é uma exigência, né? Essa exigência, por exemplo, de recusas do analista, a recusa a se colocar na cena, né? A recusa a conduzir o paciente a um determinado fim moral que ele, analista, julga o mais adequado. Então, uma série de exigências, né, que mantidas, é claro que a gente pode flexionar um pouco. O Winnicott vai falar muito dessa ideia de enquadre que tem que ser modificado, a modificação do enquadre, a modificação daquilo que ele vai chamar de placement, né, a modificação do enquadre para pacientes, por exemplo, psicóticos, ou pacientes borderline, pacientes muito graves, de tessitura narcísica muito grave, que não vão dar conta da livre associação e de uma posição mais silenciosa do analista. Então, durante um bom tempo com pacientes assim, a gente vai precisar falar mais, a gente vai precisar interpretar mais, a gente vai precisar conduzir os casos de tal maneira a ajudar a fazer uma contenção, o holding, que o Winnicott vai dizer, para que essa tessitura narcísica vá se formando, para aí sim a gente fazer interpretações mais analíticas, né? Interpretações mais desconstrutivas, né? Mas até chegar lá, a gente precisa adequar o enquadre para que a análise se torne possível, né? Então, esse tipo de modificação do enquadre ao longo da história da psicanálise é que me interessa, porque eu acho que é isso que vai fazer a gente pensar na modificação que o campo virtual está exigindo também. Nossa, perfeito, né? Realmente, acho que isso precisa ficar claro, né? Tem um lugar que é dito o que é minimamente uma psicanálise, né, Fábio? Isso tem que ter. Esse mínimo existe, a gente consegue mapear, né? Uhum. Claro que a gente vai o tempo todo voltar a essa conversa. O Winnicott é psicanalista, né? Por que o É. Winnicott é psicanalista e o Jung não? Né? Então, assim, são questões que a gente tem que retomar, são valores, enfim, teóricos, né? Que estão ligados aos nossos valores afetivos dessa teoria, afetivos também da prática, né? Vamos lembrar que desde a negação, o texto do Freud, no qual ele vai falar que o saber se articula aos nossos afetos, né? Então, nós amamos as teorias, né? Nós amamos os nossos teóricos prediletos, né? Temos raiva quando a gente mexe com as coisas, né? Que
são tão queridas para a gente, né? Então, assim, o saber ele se articula ao pulsional e não pode ser desarticulado disso. Mas algumas exigências básicas, né, a gente tem mantido, a gente tem conseguido mapear, né, quais sejam essas exigências, né? Então, tanto do lado teórico quanto do lado da técnica, a gente consegue manter denominadores comuns, né, nessas várias teorias, né? De tal maneira que a gente consiga também fazer um certo tipo de extensão, né, da psicanálise para fora de um enquadre que é um enquadre, né, típico, padrão, etc. Esse é a regra de ouro mesmo, né? Mas isso vai se modificar. Bacana. E eu acho que o quanto que é rico, né, Fábio, a gente entender que a psicanálise ela pode ficar num lugar seguro, né? Os psicanalistas não precisam ficar com medo em relação a isso, mas acho interessante quando você coloca, né, dessa questão da psicanálise enquanto intenção e extensão, né? Esses Isso. dois lugares fundamentais, né? Teve uma pergunta aqui que eu achei legal, Fábio, que eu também fiquei na dúvida. E criança, né? A Thaís, né, a psicóloga Thaís Ah, colocou, né, que talvez aham. ela teria um pouco mais de prejuízo e dificuldade no brincar, no lúdico, nesse desenvolvimento com uma criança, né? Como que... Total. Infelizmente, essa é uma das não indicações, né, da psicanálise online, né? A criança pequenininha não vai conseguir nem ficar sozinha no enquadre com a analista, né, para brincar com o iPad, por exemplo, ou para desenhar, né? Então, assim, dependendo da idade, eu acho que é um impedimento mesmo, uma contraindicação, tá? Vou falar um pouquinho dessas contraindicações que eu acho importante, né? As contraindicações no que tange a psicanálise, então, infantil, tem a ver com uma capacidade do caso a caso dessa criança de ficar sozinha, né, com o analista e a capacidade que a criança vai ter também do manuseio, do manejo, né, dos dispositivos tecnológicos para fazer a sessão, né? Pode existir, claro, né, dependendo da idade. Estou pensando aqui em crianças que já manejam bem o iPad, o celular, né, com 7, 9 anos de idade. Claro que ela consegue uma sessão com o analista, né? Inclusive brincar, né, com joguinho, com desenho, né, dependendo dos dispositivos, né? Mas mais cedo que isso, eu acho temerário, acho que não vai, né, funcionar muito com a análise online com a criança. Outros casos, Lucas, assim que eu acho que são contraindicados, que está inclusive na resolução do Conselho Federal de Psicologia, são casos de abuso, que pessoas que sofreram abuso virtual, né, violência cibernética, enfim, o Conselho coloca isso lá como um tipo de contraindicação, né, por razões óbvias, né? Se é traumático, né, o espaço virtual, muitas vezes, né, isso também vai tornar impossível que haja tranquilidade, que haja, enfim, né, uma certa tranquilidade mesmo para fazer análise online. Casos graves, como depressões graves, as psicoses, né, uma fragilidade, né, dessa tessitura narcísica, são casos que ainda eu coloco em xeque, sabe, se são possíveis nesse tipo de enquadre tão fluido, né? A princípio, a hipótese é que não, né? Assim, que não é indicado ou que a gente tem que estar assim com muito cuidado, né? Assim, nesse tipo de enquadre. É possível, né, fazer um acolhimento, mas nos casos das psicoses, por exemplo, eu tenho dificuldade para pensar numa das coisas que a gente usa muito quando está atendendo presencialmente, que é uma rede de encaminhamento que a gente conhece. Então, eu estou atendendo um paciente psicótico, né, no interior de São Paulo. Como que eu encaminho esse paciente para a rede de psiquiatria, caso ele precise de medicação? Para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou encaminhar? Né? Como eu acho que aqui nessa proximidade, né, da cidade, eu acho mais tranquilo, tá? Então, enfim, são contraindicações que eu estou começando a pensar ainda
com relação ao atendimento da online. Legal. Maria, Bacana. Maria elogiando os meus óculos. Obrigado, Maria Luísa. Gostou dos seus olhos. O Gabriel perguntou aqui se seria possível jogos projetivos no futuro como Isso, forma total. de... Isso vai ser, eu acho que isso vai ser assim, já deve ter gente pensando, com certeza, né? Na psicologia cognitiva, certamente já deve existir, Uhum. certamente, né? E a psicanálise vai seguir esse processo, né? Assim, não tem dúvida, gente, não tem dúvida. Vamos pensar, mais uma vez, nas milhares de crianças que precisam de atendimento psicoterápico, não estou falando nem de psicanálise, no interior do Brasil, né? E que pode ter acesso a Verdade. serviços de psicoterapia de qualidade, né? Com um computadorzinho, com um celular, né? Que está se tornando cada vez mais popular, né? Então, esses jogos, dispositivos, né? Vão aparecer, são inevitáveis, né? E podem ter um bom uso. É claro que eles vão entrar na dinâmica do poder. É óbvio que eles vão É, entrar, claro, né, para o bem e para o mal, né? É claro que eles sempre, vão né? sempre, sempre, mas Sempre. eu aposto naquela criança que está precisando, né, assim, no interior da Paraíba, né? Acabei de participar de uma banca agora em João Pessoa, online, né? Sobre crianças com violência na escola, né? Crianças que são muito Aham. agressivas. Isso perto, mas assim, João Pessoa, bem pertinho de João Pessoa. Cara, essas crianças precisam de terapia. As professoras que estão lidando com essas crianças do ensino fundamental, crianças de 7, 8, 9 anos de idade, elas precisam encaminhar essas crianças para psicoterapia muitas vezes. E não tem esse recurso. E muitas vezes o recurso vai ser online. Se tivesse uma salinha do psicólogo, como eu fui, Lucas, eu fui para a sala do psicólogo na minha escola particular, né? Olha Aliás, só. um dos motivos talvez que me tenha feito eu ser psicólogo, né? É, É. eu, eu, eu fui lá para o psicólogo. Por que não? Por que que não vai ter uma salinha, né, com computador, com um dispositivo na escola pública, para essa criança ser atendida por um psicólogo? Né? Então, eu acho que é uma possibilidade que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar passar. Né? Assim, psicólogo na escola, psicólogo online, talvez facilite ainda mais, né, isso que é uma exigência, isso que eu acho que deveria ser uma exigência, né, de política pública, de saúde mental no Brasil. Né? Nossa, quando você estava falando disso, eu lembrei na hora de política pública, né? Porque realmente a gente tem. E não precisa só no interior, né, da Paraíba. Pega aqui, a gente aqui da região de Prudente, Fábio, saiu daqui do. Né, você já começa, se for no bairro aqui mais afastado, já não tem um psicólogo ali, né? Então isso facilitaria mesmo o acesso dentro das políticas públicas, né? Total, total. É absolutamente urgente, né? Estou vendo meu amigo Pedro Castilho aqui, professor da UFMG também. Ei, Pedro. Mas é isso, Lucas. Assim, com relação a um ponto, já para caminhar para o finalzinho, só lembrando aqui que o livro está à venda na Zagodoni, fazendo o merchan aqui do psicanálise, da clínica psicanalítica online. Mas eu acho que tem um ponto super interessante, né, para além dessas questões que a gente já apontou, supervisão, Lucas, online, Ah, que eu acho super importante, até para lembrar que a supervisão psicanalítica começou online, né? Ela começou online com o Freud e o Fliss. Com o cartas. Freud, as cartas, isso. As cartas entre Freud e os seus discípulos, né? Uma primeira análise online foi feita, entre aspas, aí, com o pequeno Hans, né? O tema da psicanálise infantil, né? O que inaugura a psicanálise da criança foi uma análise conduzida virtualmente.
né? O pai do Hans escrevia para o Freud supervisionava e o pai do Hans ia lá e Legal. intervinha, né? Fazia intervenções no pequeno Hans através dessas cartas do Freud. Então, o campo da supervisão já através da escrita, da distância, né? Então, isso vai se manter. Pesquisas que eu fiz, muita coisa, visão de analista de países sem muita psicanálise, por exemplo, a psicanálise na China tem recebido supervisão constante de psicanalistas norte-americanos, né? Então, o crescimento e a ocidentalização da China tem feito a psicanálise crescer lá. É impossível pensar em supervisão e análise de analistas chineses sem o dispositivo online. É impossível. O Uhum. custo disso, né, das viagens, né, de um paciente sair da China e ir para a Califórnia, fazer análise, fazer supervisão, é impossível. É impossível, né? Então, assim, é graças ao online que a gente também tem esse tipo de treinamento, expansão, né, da teoria psicanalítica, enfim, são vantagens muito interessantes que, né, acabam aparecendo quando o campo vai se formando também, tá? Nossa, que bacana. Legal, a professora Meire da Unesp de Assis também está aqui, bacana, legal. É, nossa, muito bacana. Ah, o link do livro do Fábio eu coloco também aqui na minha bio. E você tem seu canal também, né, Fábio, no YouTube, que você desenvolve bastante, né? Exato. Discussões Fábio sobre Belo isso, né? 76, procurem Muito lá bacana. no YouTube, Fábio Belo 76. Toda quinta, aliás, está tendo uma livezinha às 18h30, os vídeos ficam gravados no canal, sobre Laplanche, sobre a clínica a partir do Laplanche. É. O pessoal tá perguntando se eu vou gravar. Eu tô gravando a live, Uhum. tá, gente? E depois vai ficar aqui, né? Só que eu disponibilizo. Depois eu mando para você também, Fábio, se quiser compartilhar, e eu coloco. Não sou aquele canal maravilhoso que você tem, mas eu tenho um canalzinho lá, professor Lucas Álvares, eu coloco lá. O pessoal pode acompanhar também, depois eu coloco. Mas que bacana, Fábio. Olha, eu tô assim encantado, tô muito feliz de estar conversando com você. Há muito tempo, você sabe que eu acompanho o seu trabalho, a gente conversa, né? Você vai estar na minha banca de doutorado também, tá? Já fica avisado. Provavelmente vai ser online. Exatamente, agradeço, estou contando com a tese. Certeza. Fábio, você gostaria, né, para a gente finalizar, dar algum recado, falar, né, enfim, sobre. Uhum. Fica à vontade para Ótimo. encerrar Queria nosso agradecer. encontro. Queria agradecer, Lucas, assim, pelo convite, é muito bom. É engraçado, cara, assim, o que tem aparecido de conversa, de live, de, né, encontro, né, agora no tempo da pandemia, não sei se você está tendo essa impressão, mas eu Sim, particularmente tenho visto bons encontros, né, encontros muito produtivos, muito concretos. Eu não sei realmente de onde que as pessoas tiram que o online não é efetivo, né? É muito efetivo, né? Faz acontecer, né? As relações, uhum, elas aproximam a gente. Então, né, a oportunidade que você me dá aqui agora é mais uma dessas oportunidades, né? De estreitar laço, de fazer esse vínculo que, né, é articulado pela psicanálise, mas que faz a gente pensar, né, no campo, ajuda muita gente em vários lugares, né, assim, do Brasil. A gente não tem, cara, a gente não tem noção de onde esse tipo de conversa chega, onde essa verdade. conversa chegar. Então, assim, e muitas vezes que não haveria possibilidade se não fosse pelo online, né? Então, assim, eu sou particularmente partidário, né, do online, do virtual, gosto dessa ideia de um saber ampliado, né, de um saber em extensão, né? Sou professor de universidade pública, para mim é absolutamente imprescindível, né, que o saber seja público, de qualidade, gratuito, expandido, né? Que muita gente tem acesso a esse saber e ao que a gente produz em pesquisa, em trabalho, né? Então, assim, eu acho que é uma parceria aí em Presidente Prudente, o Noeste, né? Uma parceria que eu espero que dure bastante, que Com frutifique certeza, para além da pandemia, tá com bom? certeza.
Legal, Fábio. Nossa, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a todos que estiveram aqui, acompanhou, né? Infelizmente tem que ser rápido porque aqui é contado o tempo, né? Mas Uhum. realmente eu concordo com você, Fábio, né? Quando que nós conseguiríamos ter uma mesa que passaram mais de 100 pessoas por aqui para ouvir um pouco disso? Se você tivesse que pegar o seu avião, vir para cá para discutir Exato, psicanálise, né? E eu fico exato. um pouco com a questão também do desafio dessa maior envergadura da nossa atuação. Acho que essa herança do vem a nós, né? Eu Isso, estou na minha clínica e aguardo o seu desejo para até vir isso. e a gente mudar essa lógica, estar mais disponível dessa forma, eu acho que realmente tira a gente de uma zona de conforto e traz desafios, né? Muito legal. Valeu demais. Bacana. Obrigado, gente. Valeu todo mundo que acompanhou.